Olá, a SRTV, emissora afiliada ao Sistema Brasil de Televisão, o Ponto Shop Web TV e o canal www.youtube.com/jmelo plural transmitem nesta oportunidade o programa Foco no Positivo, que foi gravado na Igreja Centenária de São Sebastião. A matéria exclusiva desta semana trata dos preparativos da dramatização da Paixão de Cristo, que será exibida no próximo dia 7 de abril, a partir das 19h30, em frente à Igreja Matriz de São Sebastião, na Avenida Coriolano Burgos, sem número, bairro do Ribeirão, em Amparo, Estado de São Paulo. O evento será a céu aberto e contará com a participação do coral infanto-juvenil da paróquia de São Sebastião, do coral João Belarmino, do coro masculino de Amparo, da orquestra de câmara do Conservatório Integrado, sob a regência da maestrina Daniela Lino e grande elenco. Cabe lembrar que pela primeira vez a Pastoral dos Surdos vai realizar a dramatização com intérprete de Libras. Isso é muito importante e inclusivo. E na abertura da série de entrevistas para o Foco no Positivo desta semana, conversamos com o diácono João Cury, da paróquia de São Sebastião, que nos atendeu muito bem e falou sobre a Páscoa cristã, que é, sem dúvida, uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois, nesse momento, representa, como sempre representou, a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diácono João Cury, prazer enorme em recebê-lo no programa Foco no Positivo. Fique à vontade para cumprimentar os nossos telespectadores. Meus caríssimos irmãos, meu caro JMelo, nossos telespectadores que estão nos ouvindo neste momento, é uma alegria podermos estar aqui hoje para falarmos de algo tão importante na vida da nossa Igreja Católica, que é a Páscoa. A Páscoa é a festa mais importante da nossa Igreja. Por quê? Porque justamente na Páscoa nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus é a razão da nossa fé, como cristãos católicos batizados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, de São Paulo, a nossa fé não teria valor, porque justamente a fé do cristão católico se baseia na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a prova cabal da sua divindade. Jesus é Deus? Sim, é Deus. Por quê? Porque Ele ressuscitou por suas próprias forças. Portanto, Ele é Deus. Então, para que nós possamos nos preparar para essa grande festa da Igreja, que é a Páscoa, nós temos um tempo que chamamos de Quaresma. Isso, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o porquê da Quaresma que nós estamos vivendo nesse momento. Justamente, a Quaresma são 40 dias de preparação para essa grande festa da nossa Igreja, que é a Páscoa. A Quaresma é um tempo de conversão. O que é conversão? Mudança de vida. Somos chamados a mudar o nosso coração, a mudar a nossa maneira de pensar, de agir, para que possamos chegar à Páscoa convertidos, purificados, purificar o nosso coração para celebrarmos com alegria a ressurreição de Jesus. Então, justamente, somos chamados a dar um passo a mais na direção da nossa mudança, da nossa forma de pensar, de agir, da nossa maneira, muitas vezes, de tratar as coisas de Deus. Temos que ter essa mudança no nosso coração, ou seja, buscarmos mais focar em Deus, buscarmos mais a comunhão com Deus e com os irmãos. Portanto, a Igreja nos propõe 3 exercícios quaresmais para a nossa mudança de coração, para a nossa conversão, para tirar de dentro de nós o coração de pedra e colocar um coração de carne. E justamente através do jejum, da caridade e da oração, que nós nos esforçamos, nos empenhamos para mudar de vida. E assim chegarmos à Páscoa, pessoas renovadas, porque na Páscoa tudo se renova. Cristo Jesus nos dá uma vida nova. Ele vence a morte e renasce para uma nova vida.
de São Paulo, grande santo da nossa igreja. Como Cristo ressuscitou, todos nós também ressuscitaremos. Então o tempo da quaresma é esse tempo forte. Faz alusão aos 40 anos que o povo hebreu caminhou no deserto, quando eles ficaram livres da escravidão do Egito. Essa que foi a questão do êxodo, né? Do êxodo, exatamente. E libertação. O que tem a ver uma coisa com outra e como nós podemos acompanhar esse período de libertação? O povo hebreu foi o povo escolhido por Deus. E eles caíram escravos nas mãos dos egípcios. E Deus, como tinha predileção desse povo, amava esse povo, não podia ver o seu povo escravo. Todos aqueles que são filhos de Deus, que pertencem a Deus, não podem ser escravos de nada, porque Deus quer a nossa liberdade. Então Deus chama Moisés, para que ele pudesse ser o grande condutor desse povo. Ele foi conduzir o povo, aquele que coordenou o povo para a libertação. E Moisés, então, como nós conhecemos na história do Êxodo, foi até o faraó pedindo que o faraó libertasse esse povo. O coração do faraó era muito duro. E nós conhecemos as 7 pragas do Egito, que vieram justamente para que o faraó amolecesse seu coração e desse a liberdade ao povo hebreu. Mas mesmo assim, ele não fazia. E na última praga, que foi quando Deus feriu os primogênitos dos egípcios, e através do sangue do cordeiro, aonde a porta de todas as famílias dos hebreus foi marcada com o sangue do cordeiro, na passagem do anjo exterminador, as portas marcadas com o sangue do cordeiro, conforme Deus instruiu Moisés e ele instruiu o povo, escaparam então da morte. E essa foi então essa passagem do anjo exterminador. E através que salvou, aonde os hebreus foram salvos pelo sangue que estava marcado nas suas portas. E foi essa última praga que aí o faraó deixou com que os hebreus se libertassem. Só que quando eles começaram a caminhar no deserto, ele mandou seus carros, cavalos e cavaleiros para então impedir a liberdade e trazê-los de volta. Foi quando Moisés então abriu o mar vermelho. Deus, através de Deus, Moisés, Deus abre o mar vermelho e eles passam o mar vermelho a pé enxuto e se libertam. Quando vêm os egípcios, o que acontece? O mar se fecha. E aí eles ficam todos lá, né, com seus carros, cavalos e cavaleiros. Então o povo hebreu se tornou livre. Caminham 40 anos rumo à terra que Deus prometeu, a terra prometida, um território deles, onde corria leite e mel. Então essa libertação, essa passagem do mar vermelho a pé enxuto, é a Páscoa que os judeus celebravam. É isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Páscoa judaica e a Páscoa que nós conhecemos. Então ele celebrava essa Páscoa judaica, que é justamente essa libertação do povo hebreu que estava escravo no Egito. Jesus vem e dá um novo sentido à Páscoa cristã. Agora é a passagem, é a libertação do pecado e da morte para a vida eterna. Então Jesus faz a Páscoa um novo jeito, uma nova forma. Liberta o homem da opressão da morte. Páscoa, passagem da morte para a vida eterna. Jesus agora vai nos conduzir à eternidade. Teremos a vida plena em Cristo Jesus. Esse é o sentido da Páscoa, essa passagem que nós fazemos para a casa do Pai. Por quê? Porque se nós formos lá no livro do Gênesis... Isso, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Gênesis. No livro do Gênesis, isso. O primeiro livro da Bíblia. Lá nós vamos ver que Deus criou tudo. Criou o céu, a terra, criou os animais e viu que faltava algo para administrar, para dominar sobre os peixes do mar, os animais. Então Deus pega barro, faz um boneco, dá nele um sopro divino, o ruá, o Espírito Santo, a vida, porque Deus é o Deus da vida e não da morte. Então aí surge o homem e Deus dá a ele o nome de Adão. Adão, aquele que vem do barro. Adão pede uma companheira, Deus tira da costela de Adão e cria Eva. Adão e Eva são os nossos primeiros pais. E Deus disse a eles, olha, vou colocá-los num paraíso, vocês podem aí usufruir de tudo, só não pode usufruir o fruto daquela árvore, porque se vocês comerem o fruto daquela árvore, vão se igualar a mim, que sou Deus. E o que aconteceu? Foram induzidos pela serpente. O que é a serpente? É o símbolo do mal, o pecado, o paganismo. Ela induziu a mulher que induziu o homem, e eles quiseram se igualar a Deus. O que foi o pecado original? Foi a soberba, o orgulho, o homem quis ser igual a Deus. Reconhecendo, vendo que eles estavam desprovidos de Deus porque pecaram, comeram o fruto proibido, eles não se arrependeram, manteram a sua soberba, não reconheceram o seu erro
Então, nesse momento, toda a natureza humana foi decaída. Ela ficou doente, foi desequilibrada. O pecado de Adão e Eva, que é o pecado original, desequilibrou toda a natureza humana. Então Deus, durante todo o Antigo Testamento, tentou novamente fazer novas alianças com o homem, que foram quebradas. Aí Deus tem que mandar seu próprio Filho, Jesus Cristo, que nos vai resgatar do pecado que Adão cometeu lá, o pecado original. Por isso nós cantamos no exulte da Páscoa, Jesus tornado para nós um novo Adão. Com Adão o pecado entra no mundo, com Cristo Jesus, nosso Senhor, o pecado sai do mundo. Ele vai nos resgatar, vai abrir para nós as portas do céu, para que agora nós possamos voltar novamente e contemplar Deus face a face. Adão e Eva contemplavam Deus face a face, tinham os dons sobrenaturais, sobrenatural e preternaturais. Sobrenatural, ver Deus face a face. Preternatural, não morrer, não sofrer, ter o pleno conhecimento. Perderam tudo, porque pecaram. A natureza humana ficou doente, ficou fraca. Só que agora, para nos resgatar, Cristo Jesus vai pagar um preço muito grande, que é a cruz. Vai passar pela dor, pelo sofrimento, porque Cristo se encarna, Ele vem estar no meio de nós, igual a nós em tudo, menos no pecado, para nos resgatar do pecado, para fazer com que nós possamos agora voltar novamente à eternidade, à casa do Pai. E isso lhe custa o preço da cruz, Ele derrama seu sangue na cruz, para fazer essa passagem da morte para a eternidade. Diácono, eu só queria saber o seguinte também, e nós também temos que passar por essa Páscoa, nós também ressuscitaremos? Sim, todos nós ressuscitaremos. O que nós temos que ter? A fé. Na liturgia de amanhã, quinto domingo da Quaresma, Jesus vai ressuscitar Lázaro, que era o seu amigo. E a irmã de Lázaro, Marta, diz a Jesus, professa a sua fé, dizendo, eu sei que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo. E Jesus diz, quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Se nós acreditarmos plenamente na ressurreição, com certeza nós também vamos ressuscitar em Cristo Jesus. Mas para isso, nós temos que pautar a nossa vida pelos valores do Evangelho. Nós temos que buscar através dos meios que Deus nos dá, que são os sacramentos, a Santa Eucaristia, nos fortalecermos na fé. E principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de calvário da nossa vida, nós nunca deixarmos de acreditar em Deus. Se caminharmos na sua luz, com certeza chegaremos à ressurreição definitiva. Esse é o nosso objetivo. No dia que fomos batizados, nos tornamos filhos de Deus. Nós temos um novo nascimento e começamos a nossa caminhada para a salvação, para a ressurreição. De São Paulo, como Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. Temos que ter fé. Essa é a condição para que nós também possamos entrar na casa do Pai, na eternidade, no coração de Deus. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores e também aos internautas que nos acompanham através do Facebook e também do YouTube. Então, meus caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, pela fé, que nós possamos, nesse tempo da Quaresma, nos prepararmos, converter o nosso coração, purificar o nosso interior, buscar o sacramento da confissão, que é muito importante, para que nós possamos reconciliar sempre com Deus e com os irmãos. E assim chegarmos à Páscoa renovados, comprometidos a uma vida nova. Somos chamados em Cristo Jesus a iniciarmos no nosso coração um novo momento na Páscoa. Pessoas novas, pessoas renovadas. Vamos deixar no sepulcro vazio os nossos vícios, os nossos pecados, o homem velho. E a partir da Santa Páscoa, começarmos uma vida nova. Páscoa é ressurreição. Nos preparemos para o dia da nossa Páscoa, o dia que o Senhor nos chamar para prestarmos conta diante dele. E com certeza, se nós pautarmos nossa vida pelos valores do Evangelho, se nós caminharmos na luz de Jesus, se nós buscarmos fazer o bem, vamos apresentar muitos frutos diante de Deus. E assim faremos a nossa passagem para a eternidade. A nossa passagem com certeza será muito feliz. Feliz Páscoa a todos, Deus abençoe e os fortaleça hoje e sempre.
Muito obrigado. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. Bem, conforme vocês já sabem, o tema hoje é Páscoa. E hoje nós vamos conversar também com a Ingrid Godoy, que é da Pastoral da Comunicação e responsável pelos ensaios da dramatização. Algo maravilhoso que está acontecendo no município de Amparo. Ô Ingrid, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que você está desenvolvendo na Pastoral. Bom, a dramatização ela já é um marco na nossa paróquia, né? Ela vem sendo realizada desde o início da sua instalação e todo ano a gente tem que trazer alguma novidade, né? A gente conta fielmente aquilo que acontece nas Sagradas Escrituras, mas sempre tenta trazer algo novo, sendo nas músicas, no roteiro, no elenco, para dar uma diversificada. E esse ano tem novidade? O que vai acontecer que você pode adiantar para nós? Dar um spoiler desse acontecimento. Além, claro, né, da gente estar se inspirando, né, obviamente, nas Escrituras, a gente trouxe como inspiração também o filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, onde a gente também foi estudar um pouco além, né? Onde é que Mel Gibson ele tirou as suas inspirações além das Sagradas Escrituras? E Gibson ele tem um livro que ele se baseou muito, que é o livro da Vida e Paixão de Cristo, da beata Ana Catarina Emmerich. Ela é uma beata da igreja, onde ela teve várias visões da vida e paixão de Cristo, vivências espirituais com ele. E é graças a ela que nós, católicos, podemos contemplar a Via Sacra. Então, nós inspiramos, né, nesses acontecimentos que ela narra, e também na série americana The Chosen, que é Os Escolhidos, que é uma série onde retrata as Sagradas Escrituras, a vida de Jesus, através dos olhares dos 12 apóstolos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os atores que estarão atuando nesse evento. São pessoas ligadas à paróquia, são da cidade de Amparo? Sim. Todo ano, né, a gente prepara o roteiro com antecedência e depois nós levamos a listagem de personagens para a pastoral do Crisma da nossa paróquia, onde os crismandos da nossa paróquia daquele ano, né, eles escolhem qual personagem eles querem interpretar e damos início então aos ensaios. Ok, fique à vontade para algumas colocações finais que você queira fazer. Então, além dessas novidades que eu falei também, né, a última novidade que eu compartilho com vocês é que a gente se sentiu tocado também com o versículo de Romanos, que fala assim: como ouvirão se não sinalizam? Então, a gente esse ano também está preparando, em parceria com a Pastoral dos Surdos da nossa paróquia, a parte do intérprete de Libras, para que as pessoas surdas também possam participar e serem evangelizadas nesse momento, né? Porque para nós, católicos, é mais do que um teatro, né? É evangelizar através da arte. Ô Ingrid, tem alguma coisa, a parte musical, por exemplo, você gostaria de fazer algum destaque também? A parte musical da nossa encenação, ela é feita por uma orquestra de câmara, junto com alguns corais de nossa cidade, com a regência da maestrina Daniela Lino. E eles preparam a música, né, de toda a encenação, desde o início do ano, inspirados também no filme, em músicas de compositores brasileiros também. Então vai ser uma orquestra, né, um coral bem bonito. Que vai dar uma emoção. Vai, traz uma emoção especial também para a dramatização e todas as músicas que também ajudam a gente viver melhor a parte da evangelização. Ok, muito obrigado, viu? A SRTV está recebendo também no Foco no Positivo o Igor Ribeiro, que ele é da Pastoral dos Surdos e da Pastoral da Comunicação, da Igreja de São Sebastião, da Paróquia de São Sebastião do Ribeirão, tão famosa, tão querida aqui em Amparo. E eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre a linguagem dos surdos, né? Que seria aí a linguagem de Libras. Fala pra gente, o Igor, quando nasceu essa pastoral na paróquia de São Sebastião e qual o objetivo? Bom, a Pastoral dos Surdos ela nasceu em novembro de 2019, com a ajuda de alguns outros párocos que passaram aqui pela igreja. O objetivo dela
obviamente, é chamar a comunidade de surdos, que é grande em Amparo, consiste em mais ou menos 3.000 surdos aqui na cidade. E é a primeira pastoral da diocese que engloba a comunicação em Libras. Então veio principalmente com essa questão das missas, que a maioria das missas são todas rezadas com palavras da linguagem em português e não no idioma de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Disso nasceu de algumas intérpretes da cidade de criar essa pastoral junto com alguns surdos já da comunidade da São Sebastião, para criar essa pastoral para rezar essas missas em linguagem de sinais. Com isso, foi dado início nesse projeto apenas nas missas e logo depois começou a se expandir com algumas outras atividades. Quais atividades, por exemplo, que vocês estão desenvolvendo na pastoral dos surdos? Bom, uma das atividades mais recentes esse ano foi a ajuda nas quermesses, onde eles trabalharam na barraca dos sucos, e o cardápio era em português, porém com sinais embaixo. Então, o suco de laranja tinha os sinais para soletrar laranja ou o sinal de laranja mesmo. Entendi. Então, eles sabiam o que era e as pessoas tentavam se comunicar. Porque dentro da igreja, muitas vezes, pode ter aquela comunidade, todo mundo junto, mas as pessoas ficam um pouco relutantes quando chegar a eles e falar um oi, por exemplo. Porque, será que eles vão entender? Será que eles vão me responder da mesma maneira que eu falei com eles? Mas isso aproximou muitas pessoas, porque você chegar para dar um oi para um surdo, você pode fazer, eles vão entender. Mas muitas pessoas têm relutância por conta disso. Então, a barraca aproximou muito eles. Agora, o Crisma também, a pastoral da Crisma, chamou bastante eles para ajudar. Na encenação, eles vão ter um papel fundamental na encenação, que é todo o roteiro, todas as músicas foram passadas a eles, e eles vão interpretar a encenação toda também em Libras. Legal. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser fazer uso aí das câmeras da SRTV, fique à vontade para as suas colocações finais. Pessoal, toda vez que vocês entrarem em contato com um surdo, independente de igreja ou fora da igreja, deem um oi. Isso é inclusão. Eles vão se sentir inclusos na sociedade, que muitas vezes eles não se sentem. Então, um oi é o suficiente para incluir muitas pessoas nessa sociedade. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. Estamos recebendo também o Fábio Scaglione, coordenador da Pastoral da Comunicação. O Fábio é amigo antigo, né? No tempo da Rádio Cultura, ele sempre estava lá disponível, nos concedendo entrevistas com os padres e tal da paróquia. E isso, de certa forma, nos ajudava muito. E continua nos ajudando hoje a fazer também o programa Foco no Positivo, aproximando o nosso trabalho dessas pessoas que estão trabalhando bastante para fazer aí uma Páscoa diferenciada, mas assim ampliar cada vez mais a divulgação desse trabalho que é feito na paróquia de São Sebastião, no município de Amparo. Fábio, primeiramente, muito obrigado, viu, por toda a sua contribuição, a sua colaboração e essa ajuda que você nos oferece sempre que é solicitada. Nós que agradecemos, Melo, pela oportunidade que sempre abrindo as portas para que nós da Pastoral da Comunicação possamos, né, divulgar os eventos da paróquia e também da diocese, né? Este ano nós estamos com todo esse evento aqui na paróquia. Eu fico responsável pela garotada, né? Jovens de muito talento, muita competência. Talento, e que, inclusive, ao longo dos ensaios, lógico, nos ímpetos da idade, às vezes tem que, né, coordenar, mas que no dia da encenação,
Espírito Santo sopra e eles fazem aquela apresentação de deixar todos emocionados. Então eu também fico responsável pelas fotos, né, nesse dia, e aí é uma correria, porque são várias cenas, né, em vários locais, mas graças a Deus conseguimos efetuar tudo com êxito. Eu gostaria que você falasse, então, fizesse um convite para as pessoas aí sobre o dia, o horário e o local em que acontece o evento. Sim, será no dia 7, né, na Sexta-feira Santa, às 19 horas. Esperamos que não chova, para que tudo ocorra bem, né? E aí eu também, aproveitando, agradeço a oportunidade em nome do Padre Tadeu, que tanto nos ajudou, tanto nos apoiou nesse evento, e que todos estejam presentes para que apreciem todos os esforços dos jovens nesse momento da encenação. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E meu nome é Lívia e este é o meu sinal. Eu estou aqui porque nós do Crisma convidamos vocês para participar da encenação da Paixão de Cristo, que acontecerá no dia 7 de abril, às 19h30, Sexta-feira Santa, em frente à matriz de São Sebastião, e que pela primeira vez contará com intérprete de Libras. Contamos com a sua presença. Abraços e que Deus abençoe. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. O Brasil registrou quase 160 mil casos de dengue entre janeiro e fevereiro de 2023. Um aumento de 46% em relação ao mesmo período de 2022. Luiz Guidi, diretor de Vigilância em Saúde da Estância de Amparo, apresentou recentemente um balanço dos casos de dengue na cidade. Os casos, a exemplo do que vem acontecendo em todo o país, disse Luiz Guidi, diminuirão na medida em que a população tomar consciência da importância de medidas preventivas. E concluiu: a Secretaria de Saúde de Amparo recomenda aos munícipes que realizem ações de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, como manter caixa d'água tampada, por exemplo, vistoriar locais que possam acumular água e outras medidas preventivas importantes. E até denunciar também, isso é importante também, aqueles que não cuidam do seu espaço de forma adequada, ligando para 156, que é o telefone da Central de Atendimento ao Cidadão. Todos juntos. Inclusive, a doutora Rosana Hitman, doutora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia, também tem alertado sobre a importância dos cuidados em relação à prevenção ao Aedes aegypti. Primeiro, diz ela, se você conseguir evitar o acúmulo de água parada em vasos, garrafas, tampinhas de garrafas ou qualquer outro recipiente perto do seu domicílio, já ajuda muito na eliminação dos criadouros do Aedes aegypti. Segundo ponto importante, se você está morando em algum lugar que tem muito vetor, use repelente, proteja-se e evite ser picado pelo mosquito, alertou a médica. E lembre-se, dengue,
Zika vírus e chikungunya podem causar sérios danos à saúde e até levar o indivíduo infectado à morte. A prevenção é o melhor remédio. Cuide-se.